importância do ciclo feminino. Nós vamos falar desse feminino, mas não só do feminino mulher, vamos dizer assim, das mulheres com útero, vamos dizer assim, mas no ciclo feminino que envolve o nosso planeta, a nossa mãe Gaia. Porque para a medicina chinesa, na visão da medicina chinesa, eu tenho as duas polaridades, como a Renata falou, o yin e o yang. É um casal que se harmoniza. E tudo no universo é devido a essa harmonia entre yin e yang, não é? Então, nós vamos falar desse feminino que está em tudo que está na natureza, inclusive nos meninos, tá bom? Ou também temos o masculino, que também está nas meninas, porque essa polaridade, esse casal feminino-masculino, ele vai permear a vida aqui na Terra, tá? Então, essa aqui é uma atividade de extensão do curso Saberes e Práticas do Gestar, Parir e Nascer da USP, em parceria com o IFE, com o nosso colegiado, tá joia? As parcerias que estão nos cartazes. E aí nós vamos na frase que a Nina colocou. Conhece-te a ti mesmo. Agora nós vamos interagir um pouquinho. Alguém sabe de onde saiu essa frase? Da onde que saiu essa frase? Onde que a gente leu? Quem que escreveu? Da Bíblia? Não. Tô chutando. Tá, não tem importância, mas não é da Bíblia. É um pouquinho antes da Bíblia. Onde será que está essa frase, hein? Tem alguém que respondeu aí no chat, eu não consigo ver. Alguém pode ler para mim, por favor? A Roberta Coloquei disse do Antigo Egito. Tá pertinho lá, Roberta. Tá bem pertinho. Bem pertinho lá do Egito. Sócrates. Sócrates. Vamos chegar lá. Ela não foi Sócrates que escreveu, tá? Essa frase está no Templo de Delfos, no Oráculo de Delfos, né? Aonde uma sacerdotisa recebeu essa mensagem lá na antiga Grécia e colocou lá na entrada do Templo de Delfos. Muitos ligam essa frase a Sócrates porque ele a usou. Por quê? Numa reunião com as sacerdotisas, uma delas perguntaram para o oráculo assim, quem era a pessoa mais sábia do mundo naquela época? E o oráculo falou que era Sócrates. Aí o Sócrates, ele ficou encafifado. Ele falou, mas não pode, eu não sei nada. Não pode ser eu. Não pode ser eu. E aí ele faz, né, toda aquela revolução da filosofia que ele fala, só sei que nada sei. E aí coloca-se que ele era o grande sábio porque ele sabia que ele muito tinha que aprender. E aí ele conhecia a ele mesmo. Por isso que é ligada essa frase a Sócrates. Mas ela está escrita no templo, na entrada do templo de Delfos, na Grécia. Tá joia? E esse conhecer é uma tarefa que começa agora e termina para o resto da vida. Porque nós estamos lidando com variáveis que mudam a todo instante. Principalmente agora, né? Na velocidade que a gente está, com as tecnologias que a gente está tendo acesso. Então, esse conhecer a si mesmo é olhar para você, né? É parar para você, para refletir sobre você, interagindo com todas essas condições de vida onde você está, tá? Então, estimular o feminino é a capacidade de reconhecer a condição soberana e a capacidade transformadora de mudar uma sociedade por meio da polaridade yin. Eu lembro muito quando a gente escreve polaridade yin, eu lembro do professor Rafael, você lembra, Rafa, de um TCC que a gente, que acho que foi a Patrícia, né, que apresentou, colocando a infertilidade no tratamento com a massagem, e aí ela vai estabelecer um contexto todo dessa polaridade, explicando a infertilidade por esse meio. E a gente vem observando, não é a professora Adriane que vem observando só, tá? Alguns praticantes da medicina chinesa
e da própria medicina ocidental nossa, vem trazendo o adoecimento do feminino, da mulher, vamos dizer assim, né? Câncer de mama muito avolumado, endometriose, miomas, depressão, assim, inúmeras patologias do feminino, da mulher, vamos dizer agora da mulher, que antes não se tinha relatos nos estudos e que agora está uma população muito crescente. Então, eles foram voltar a esses estudos passados e observar por meio das experiências femininas o que é que está acontecendo, né? E a medicina chinesa, ela tem essa facilidade de explicar, porque ela mostra para nós que nós só vamos ter saúde, equilíbrio, harmonia, quando essas duas forças, quando esse casal, Yin e Yang, eles conseguirem se harmonizar, tá? E aí nós vamos usar uma frase muito bonita, que eu achei, assim, maravilhosa, aonde ele diz: a mão que balança o berço é a mão que governa o mundo. E a gente vem dizer, não só da mãe, da mulher que tem um útero, mas nós temos hoje na nossa sociedade uma inclusão de infinitas possibilidades de formação de família. Nós temos casais homoafetivos, onde um dos dois tem uma polaridade yin com maior exacerbação. E aí ele se mostra como a mãe, como aquele que acolhe, como aquele que cuida, não é? Tanto o casal homoafetivo de dois homens como de duas mulheres. Um vai ter uma polaridade mais yin, que é o feminino, e o outro vai ter uma polaridade mais yang. Ele aumenta essa visão e inclui todos aqueles que estão vivendo sobre a nossa sociedade. Ele não vai excluir. E quando a gente fala da mão que balança o berço, é a mão que governa o mundo, ele vem dizer desse cuidar, desse conhecer, esse poder, né, que a Nina falou, dessa polaridade feminina, não é? Não é à toa que o nosso mundo chama-se Terra, que é o centro, que é a mãe, que é o que alimenta, que é o que acolhe, não é? Então, nós temos duas condições de colocar a Terra. A Terra como planeta, a gente chama casa, abrigo, né? A nossa mãe Gaia, que nos acolhe, como a mãe acolhe no ventre, ou a mãe, que não é mãe biológica, acolhe ao coração, não é? Quando busca um filho por meio da adoção, não é? Então, nós temos essas infinitas possibilidades de falar feminino, não é? Que vai incluir a todos nós. E nós temos a terra, onde a gente planta para colher e para nos alimentar, para florescermos, para crescermos e buscarmos a nossa grande vocação, que é a felicidade. Então, quando eu estimulo essa polaridade yin, quando eu estimulo esse feminino, eu vou estar favorecendo com que essa governança desse mundo que eu quero construir seja de acolhimento, não de exclusão, seja de inclusão. E Abraham Lincoln, quando escreve essa frase, ele era muito sábio, né? Ele já estava fazendo com que nós antevíssemos as possibilidades que teríamos aí para frente. Eu só escuto uns barulhinhos aqui, gente, eu não consigo ver. Quem que pode me ajudar? Tem mãozinha levantada? A Nina levantou a mão, não sei se ela quer falar alguma coisa. Nina, seu áudio está desligado. Liga o áudio, senão a gente não consegue te escutar, Nina. Ela está falando, mas o áudio dela está desligado. Ô, Nina, você levantou a mãozinha, mas o áudio está desligado. Ainda não estamos te escutando. Teria que sair e tentar entrar de novo. Agora ela tirou a mão, mas bom, não sei se ela tirou a mão. Eu acho que ela apertou sem querer, Tati. Ah, então tá. Então tá, Ju.
Então, vamos ficar com essa frase aqui, porque o projeto que o grupo das obstetrizes lá em São Paulo tem é para que, se eu quero um mundo diferente, eu tenho que nascer diferente. E aonde nós estamos, precisamos nascer diferente, ser diferente, né? Então, essa frase fica bem gravadinha para ver o poder que essa polaridade, que o feminino tem, e que hoje a gente às vezes duvida desse poder. Então, Abraham Lincoln, lá atrás, ele já vem nos trazendo esse esclarecimento, abrindo as nossas mentes para esse feminino. Aí, as filhinhas, né? Essa filhinha poderia estar com um casal homoafetivo, ou com uma mulher, ou com um homem. Seria filhinha do mesmo jeito, tá? A maneira onde nós estamos plantados como uma semente para florescermos como uma árvore frondosa. E ela pergunta, a mulher agora, vamos perguntar da mulher. A mulher é cíclica. A mulher não é linear. Tinha que ser um ser especial, porque ela vai ter a condição de gerar, não só gerar bebês no útero, mas gerar projetos, gerar ideias para mudar o mundo. Ela é co-criadora, ela é orientadora. Gente, não estou falando que o pai e o masculino não seja, nada disso, tá? É que o masculino tem outras funções tão importantes quanto, tá joia? Mas, no caso da mulher, aqui nós vamos pensar, nós somos cíclicas. Nós somos 4 mulheres, né? Dentro de um ciclo, dentro de um mês só. Então, aqui é uma imagem para mostrar essa dança do yin e do yang, do feminino, do masculino, favorecendo esse ciclar, e nesse ciclo, como a gente vai falando, mexendo com o sangue, em conexão com a lua, o magnetismo da lua, que vem interferir nos líquidos orgânicos, e por isso que a mulher é regida pela lua, né? E a lua é yin, porque ela é noite. Nós viemos observar essa modificação do nosso ciclo feminino. Então, eu tenho a fase onde eu vou estimular, começa o crescimento do folículo, depois a ovulação, depois ele vai se liberando, né, esse corpo lúteo, depois vai se preparando para a menstruação. Nessa fase, nós temos condições de interpretar o mundo de diversas formas. Olha só o poder, hein, gente? Aqui eu já falei, né, do casal, que é o feminino, é a polaridade yin yang, mas olha o poder que esse feminino vem causando e vem promovendo para a mulher dentro do ciclo da mulher, tá? Então, a polaridade yin, vamos falar mais aqui sobre essa polaridade. Ela está ligada ao aconchego, acolhimento, direcionamento, intuição, calma, tranquilidade, inteligência e nutrição. Aí, algumas de nós vão falar assim, mas eu não aconchego, eu não acolho, não direciono. Agora, pode ser que agora eu não esteja prestando atenção em mim e eu não esteja com todas essas possibilidades, mas elas estão intrínsecas em mim. Elas estão inseridas na minha constituição. E eu vou fazer o quê? Estimular. É isso que a gente vem observando, que essa vertente da medicina integrativa vem fazendo junto à saúde da mulher. Empoderando essa polaridade yin, tá? Que é a essência desse feminino. Para quê? Quando a gente faz isso, eu harmonizo essa mulher. Eu promovo essa condição de interação com ela mesma. E ela vai crescer como essa imagem aqui, ela vai ser essa árvore. Essa árvore linda e frondosa, e que faz o quê? Ela promove esse aconchego para todos os outros. A mulher, ela é extremamente inteligente. E o masculino, ele é a demonstração da inteligência. O feminino e o masculino não vivem sem o outro. A polaridade yin também é comanda o sangue. Por isso, o ciclo feminino é importante para manter a vida da mulher. Na medicina chinesa, a mulher ela é toda regida pelo sangue. Teve deficiência de sangue na mulher, aí eu começo a ter
vontade de comer doce, são vontades assim extremas de comer doce. Eu tenho insônias, eu tenho dores pelo corpo, por isso a gente observa que a fibromialgia é uma doença que vem relacionada mais à mulher, né? Agora aqui a gente explica, porque ela é ligada ao sangue, a deficiência de sangue da mulher vai causar essas condições, irritabilidade, exacerbação da tensão pré-menstrual, queda de cabelo, unhas, né, mal formadas, porque é o sangue que é a morada do espírito para a medicina chinesa. É a morada do Shen, é onde ele se enraiza, é a força da vida. E a mulher sente muito a falta desse sangue, promovendo essas inúmeras condições que a gente já vem colocando, né? A formação de miomas, a formação de endometriose, os ciclos desregrados, os ciclos sem estar harmonizados, e aí por aí a gente vai. Tá? E quem não menstrua? Como saber as fases do feminino? Como as mulheres que já tiraram o útero, como a homossexualidade, que tem a polaridade yin, vai saber organizar melhor esse feminino. A gente vai conseguir organizar, entender melhor de acordo com as fases da Lua. A Lua, a gente vê a Lua de dia ou à noite, gente? Quem pode me ajudar aí? A Lua aparece de dia ou de noite? Com maior nitidez, vamos dizer assim. À noite. À noite. Então, à noite, a Lua aparece mais nítida, e à noite a gente já sabe que é uma característica yin. Então, a Lua, pelo também seu magnetismo, vai coordenar os nossos líquidos orgânicos. Então, nós vamos ter as fases da Lua. A Lua cheia, a Lua nova, a Lua crescente, a Lua minguante, e a cada uma dessas fases existem arquétipos específicos. E aí a gente vai buscando esse autoconhecimento, nos encaixar nessas fases da Lua. Enquanto existe o ciclo menstrual, você, por meio de uma mandala, que a gente fala, né? Mandala do ciclo feminino, você consegue, por meio de escrever, relatar, ou um caderninho que você vai relatando a cada dia, né, num diário seu, você fazer essa ligação por meio desses arquétipos. Essa palavra arquétipos, ela vem trazida do Jung, que vem mostrando como se fosse caixinhas de definições e informações de determinados assuntos. Então, por exemplo, se eu falar aqui, um arquétipo da mãe, todo mundo já vai lembrar o que significa mãe. Se eu falar arquétipo de feiticeiro, todo mundo já vai fazer a construção e trazer informações do que é um feiticeiro. Então, a Miranda Gray é uma escritora americana, ela foi trazendo essas informações da psicologia dos arquétipos e foi integrando a vida da mulher e foi trazendo essas orientações. É um livro, é um best-seller, lido aí no mundo inteiro, e aonde vem norteando esse movimento do feminino, tá? Então, se eu sou uma mulher que tem o ciclo menstrual, eu posso fazer isso por meio de uma mandala, né? De acordo com as fases do meu ciclo menstrual. Lembrando que o primeiro dia da menstruação é o dia de sangue vivo. Eu começo a contar nesse dia, o primeiro dia. Geralmente, um ciclo normal dura 28 dias, mas a gente tem ciclos diminuídos e nós temos ciclos aumentados. Ciclos diminuídos significa que a mulher ovulou antes. Ciclos aumentados, que a mulher ovulou um pouquinho mais para frente. Então, tudo vai estar ciclando em volta dessa semente que a mulher tem, que o feminino promove, tá? E se eu quiser me aprofundar, tem como? Tem. Eu tenho a mandala para fazer. É um exercício cotidiano, gente. Cotidiano, tá? E a gente encontra, lá pelo mês de janeiro ou fevereiro, muitos já disponibilizam na internet para você poder imprimir e fazer a sua mandala. Ou você compra caderninhos específicos para fazer a sua mandala, tá? Então, essa imagem aqui, ó,
nós temos a mãe, nós temos uma donzela, nós temos a bruxa, o anciã, né? E mostrando aí as fases da lua ao qual a gente está sendo regida, tá? Aqui já coloquei que nós temos 4 mulheres em nosso ciclo menstrual e somos regidas pelo magnetismo da lua. Então, vamos lá. Fase da menstruação. Aqui é o arquétipo da anciã. Por que é o arquétipo da anciã? Quando a mulher menstrua, ela já fica um pouquinho mais quieta, já fica um pouquinho mais reclusa, as pernas já doem um pouco mais, né? Há alguns casos cólicas um pouquinho maiores, outras que já nem sentem tanto isso, né? Então, nesse processo da fase menstrual, onde está o arquétipo da anciã, onde que é regido pela lua nova, nós vamos observar, prestar atenção nesse processo de liberação, que é a fase de limpeza do nosso corpo. Como que é o sangue que eu estou eliminando? Ele tem coágulos? Ele é escuro? Eu tenho cólica? O meu ciclo já é um pouco mais longo? Eu estou conseguindo me liberar, desapegar de algumas situações da minha vida? Porque o que está acontecendo na minha história, eu consigo ler na minha menstruação, tá? Nesse período, é um período de reflexão, né? Por isso que a gente coloca como arquétipo da anciã. A anciã é mais quietinha, não é? As nossas vovozinhas não tendem a ser mais quietinhas, mais resguardadas. Por isso, esse arquétipo é ligado ao processo, ao momento do sangramento, tá? Esse momento é um momento de olhar para o seu interior, descansar. Mas eu tenho que trabalhar. Nós vamos, todo dia nós temos que trabalhar, não é? Todo mundo vai trabalhar todo dia. Levantamos cedo, vamos cuidar da nossa vida, do nosso trabalho, da nossa família. Mas naqueles dias eu me preservo um pouco mais. Eu me dou a condição de olhar para mim com mais carinho, de ficar mais quietinha. Às vezes não quer conversar tanto. E nós, mulheres, em contato umas com as outras, a gente entende e respeita e acolhe essa nossa companheira, né, de história, nesse momento em que ela está. Logo após a menstruação, já começou-se, ali na própria menstruação, já começou o recrutamento dos nossos óvulos. Quer dizer, naquele momento em que eu faço a minha higienização, eu já começo, pelo recrutamento dos nossos óvulos, a também trazer projetos novos. Começa a nascer, brotar projetos novos, que vai ganhar força nessa fase folicular, ou a gente chama de pré-ovulatória, tá? É uma fase onde a vitalidade da mulher já começa a crescer, né? Ela já começa a ficar um pouquinho mais expansiva, ela já vai recuperando um pouquinho dessa quantidade de sangue que foi liberado no processo da menstruação, e ela começa agora um processo da primavera, de ascensão. E aqui a gente coloca como arquétipo da donzela, porque ela já começa a se expandir um pouco mais, a se soltar um pouco mais, né? É a preparação do óvulo, é a fase da alegria de viver, a conexão como quando nós fomos crianças. Muitos problemas, às vezes, acontecem de vir à nossa mente nessa fase. Problemas em que a gente não superou durante a nossa infância, problemas que ficaram marcas profundas e a gente não se despreendeu dele. Então, o que a gente pode fazer? Tomada de consciência e buscar ajuda para realizar essa liberação desses processos tóxicos que muitas vezes impedem essa mulher de se empoderar, né? De toda essa força, essa vitalidade, a beleza que a mulher tem. Essa fase pré-ovulatória ou a fase da donzela é um momento de quê? De buscar e de alavancar esses novos projetos, das ideias que estão borbulhando e permitir com que elas venham à nossa consciência. Planejamento,
visualizar lá para frente, né? Antever, sonhar, crescer. Essa é a fase de fazer essa preparação, né? Como é essa preparação do óvulo? Se eu não estou menstruando, é a fase que eu vou trazendo as minhas ideias, né? Num curso com a professora Elizabeth Rochá, que é uma sinóloga, uma das maiores sinólogas vivas hoje, do estudo da medicina tradicional chinesa, ela estuda os escritos milenares na íntegra e traduz hoje, né, para nós. Ela diz que a mulher tem essa força. E se ela escolher não gestar, ela tem essa força dentro dela e ela direciona para tantas outras fases e projetos que ela tem. Tá? Que a gestação em si, ela não é uma coisa obrigatória para a mulher, mas é uma escolha do feminino. E é uma possibilidade dele. Mas nem por isso ela deixa de ter filhos, de ter projetos, de ter a sua ascensão colocada no mundo. Joia? Então, a gente vai observando a inclusão de todas as fases, de todas as condições de vida que a gente conhece. Tá? Depois, a gente vai para a fase da ovulação propriamente dita, ou a gente chama da lua cheia, aonde o óvulo, né, está totalmente pronto ali para receber a fecundação, vamos conversar assim, receber a visita da célula masculina, né, e aí formar-se uma nova vida, que é um novo projeto, que é uma nova situação de condição de vida, né? Então, nesse momento, é um momento mais fértil e é uma fase em que a mulher está cheia de vitalidade. Ela está expansiva, ela está linda. Todo mundo falando, nossa, como você está bonita, olha a sua pele, você está diferente. É a fase da mãe. Quando a gente observa que nessa fase da mãe, na fase da ovulação, que a gente pode contar por volta, tá? Se eu tenho um ciclo de 28 dias, por volta, 3 a 4 dias antes do 14º dia, 3 a 4 dias depois do 14º dia do período menstrual, né? Contando do primeiro dia em que foi o fluxo de sangue. Se nessa fase eu estou deprimida, se eu estou com a libido mais baixa, se eu estou irritada, eu vou procurar olhar para essa fase e olhar como está a minha relação com a minha mãe, com a mãe que me recebeu no mundo. E é nessa fase que é interessante que hoje a gente tem uma técnica das constelações familiares que vai favorecer você voltar naquele momento, olhar para essa mãe, né? E perdoar essa mãe. Ou perdoar a sua avó, porque quando a sua avó estava grávida da sua mãe, você já estava no ventre da sua mãe junto, naquele momento com a sua avó. Então, quando eu falo de mim, eu sou hoje uma expressão da minha mãe e da mãe da minha mãe, da minha avó. E muitas das minhas vivências hoje, eu tenho uma similaridade com a fase da minha avó. Então, olhar para aquela mãe, olhar para aquela avó, a experiência que elas tiveram, dizer que está tudo bem o que elas passaram e que agora é uma nova fase, que você tem outras opções. É uma condição bem legal para a gente se liberar. Mas para fazer isso, eu tenho que parar e observar, né? Qual fase eu estou? Dor nos seios. Essa fase não é para ter dor na mama ainda. É a dor nas mamas, a gente vai deixar mais para frente, onde a gente vai mudar o hormônio, vai mudar a fase dessa maturidade do óvulo, vai mudar a lua para ter essa outra condição que pode favorecer as dores dos seios, mas não aqui na fase da mãe. Então, olhar para todas essas modificações que não sejam essa expansão, essa beleza, essa alegria de viver, e olhar o que aconteceu com as nossas mamães e as nossas vovós lá. Então, olhamos, fizemos essa reflexão e vamos dar vida aos nossos projetos pessoais. Então, a gente começa lá na menstruação. Eu liberei o que já não é bom, depois eu recrutei pensamentos novos. Aqui eu dou expansão para esses projetos, sejam eles pessoais, profissionais, familiares, ressignificar para ampliar as nossas condições de ter sucesso e alegria na vida. Tá? Terminamos a fase da fase da ovulação, né?
nós vamos agora para a fase pré-menstrual. Ou a gente vai dizer assim, a fase da feiticeira. Aqui a nossa intuição cresce. Aqui a gente expande a nossa consciência. Muitos vão dizer assim, a fase da TPM. A fase da TPM é tempo para mim. Para olhar para mim, olhar por mim, fazer por mim. É a preparação para chegar na fase Yang, né, que é a fase da depois a gente volta lá para a menstruação. Então, nessa fase, quando eu tenho um adiantamento da menstruação ou escapes da menstruação, quer dizer que esse meu yin que tinha que alimentar toda aquela fase não está sendo alimentado, né? É que ele está adiantando, ele está yang. E nesse momento yang, eu não consigo relaxar, eu não consigo soltar. E isso vira um ciclo de tensão para a mulher. E é onde a gente vê aqui, existem vários sintomas de TPM, né? Raiva, tem pessoas assim, que têm vontade de pegar o outro pelo pescoço, tem pessoas que choram. Por quê? Né? Se perguntar para a gente o porquê disso, a tomada da medicação, se for preciso, tudo bem, vamos, se for preciso, tomar uma medicação, um anticoncepcional, por algum momento, algumas vertentes desse empoderamento do feminino não vão aceitar a colocação, às vezes, do anticoncepcional, porque ele vai fazer com que a mulher fique linear, né? Ela não faça esse ciclo. Porém, a gente vai ter que parar para observar qual é a realidade dessa mulher. Nem eu vou colocar para ela, você precisa fazer dessa forma, que senão você não vai conseguir, porque senão eu uso de uma violência com essa mulher, aí eu promovo mais tensão, e nem dizer que tem que ser do outro jeito. Mas eu vou olhar onde essa mulher está inserida, como ela está inserida, e qual é a maneira de promover o equilíbrio e a harmonia na condição dela, né? Nem só a parte natural e nem só a parte tecnológica, vamos dizer assim. Esse casamento entre os dois vai promover uma harmonia de todas nós, né? Então, nessa fase da lua minguante, é a fase desse tempo para mim. Agora, ninguém mais vai falar, eu estou com TPM, ou tenha pena de mim, ou eu estou com muita raiva, não. Agora é o meu tempo. Tempo para mim. Tempo de eu soltar. Tempo de eu liberar. Tempo de eu olhar no que precisa ser liberado. Repensarmos desejos, repensarmos o porquê de vários medos e necessidades, violências que nós vimos recebendo, né? É uma fase para curarmos a nossa criança que foi machucada, é a fase de restabelecermos a nossa conexão conosco mesmo. E uma boa coisa para a gente fazer é um chazinho quentinho, um escalda-pés, é se permitir receber uma massagem, é se fazer uma automassagem, é procurar uma pessoa que pode te ajudar, um terapeuta, que nós temos aí várias fontes de ajuda para poder realizar essa tarefa, tá? A intuição está aguçada. Nessa fase, eu tenho mais critério para avaliar algumas coisas. Então, aqui eu posso fazer uma análise da vida com maior profundidade. Eu posso ler contratos, que nessa fase, eu vou ver os detalhes desses contratos. Eu vou preparar o terreno para alguns futuros projetos. Porque o que é preparar terreno? É pegar naquela terra, tirar o que não serve, deixar ela bem fértil para que eu plante uma semente ali, tá? Não é uma fase para eu discutir relação. Eu posso fazer uma análise, amadurecer essa análise para discutir em outra fase. Mas aqui não é a hora de discutir relação, porque vai sair, porque aqui a gente vai falar na lata, muitas vezes. E aí, nessas discussões, pode ser que a gente não se entenda. A gente traz a consciência, as nossas relações, preparando nossos pensamentos, fazendo a análise da vida, para discutir em momentos oportunos, tá? Então, aqui é uma dica, fazer escalda-pés, cuidar de si própria, procurar o autocuidado, né? Olha aqui, você se oferecer nesse momento ao luar uma flor para você mesmo,
e um momento de descanso. Porque todas nós somos, aqui, ó, como que nós somos? Como que nós estamos? Opa, vamos voltar lá. Nós estamos muitas vezes aqui esbaforidas, mas nunca deixaremos de ser a Mulher Maravilha, né? Então, aqui eu sou a mulher que namora, a mulher que tem vontade de ter prazer na vida, que é realizada. Eu tenho a mulher que faz exercício, eu tenho a mulher que cuida, né, que cozinha, que cuida dos filhos. Eu tenho aquela mulher que aparta as brigas, que se embeleza e que olha, que produz, que estuda, que trabalha. Nós todas somos a Mulher Maravilha. Mas muitas vezes a gente olha para a Mulher Maravilha aqui, esbaforida, né? Só que a gente não vai esquecer da posição da Mulher Maravilha. Qual que é a posição da Mulher Maravilha? Da pessoa empoderada. Mãos na cintura, peitos abertos e olhar para o horizonte, né? Essa é uma técnica que a gente usa para você conectar com a sua grandeza, com o que você pode, com a sua força interior, tá? Então, a gente vai olhar lá para a Mulher Maravilha. Aqui tem uma foto atrás que ela é bem maior, né? A foto. E tem essa moça, essa mulher aqui na frente, representando que eu sou uma Mulher Maravilha. Todas somos uma Mulher Maravilha. Para os nossos parceiros, sejamos casadas, sejamos namoradas, sejamos filhas, sejamos qual o papel que a gente ocupa. Então, a gente olhar para o nosso espelho, o dia que a gente está meio cansadinho, para baixo, põe a mão na cintura, levanta, põe a mão na cintura e olha para você e se vê a Mulher Maravilha. Porque você é a Mulher Maravilha, né? Como a Nina mesmo veio colocando. Nós temos essa condição de fazer essa realização, né? Porque nós temos a mão que balança o berço, é a mão que governa o mundo, né? E juntas, nós, nessa condição, conseguiremos fazer o quê? Com que o nosso mundo seja um lugar diferente para se viver. Porque o mundo não muda se a gente não muda. O mundo é a construção de vários mundos individuais. E a mulher está extremamente adoecida. Por quê? Esquecemos do nosso feminino. Esquecemos de nos dar as mãos. Esse momento de roda, de conversa, ela é importante para fortalecer esses laços. Sejamos nós, mulheres com útero ou não, que não tenhamos útero. Que tenhamos a polaridade yin mais avantajada dentro de nós. Mas que nos consideramos feminino, que nos consideramos nessa polaridade para podermos crescer e mudar o mundo. Então, no projeto Gestar, Parir e Nascer, nessa condição desses 3 verbos, vai ter condições da gente se enxergar em cada uma dessas etapas. Como eu estou nascendo hoje? Como eu, uma planta, estou nascendo hoje? Como que eu estou brotando para o mundo hoje? Eu tinha um professor que ele dizia assim: você não tem o direito de fazer com que o mundo não usufrua da sua competência que você nasceu. Quando você não coloca para o mundo a tua competência, todos perdemos. Então, que nós olhemos uns para os outros, para todas nós, com essas mãos unidas, para que a gente mude essa condição de vida que a gente tem hoje. Nós nos esquecemos, em alguns momentos, dentro de toda essa revolução histórica da mulher, a mulher foi tão repreendida que ela parecia um vulcão. E quando explodiu, ela usou essa força yang no máximo e esqueceu de voltar para si própria, né? E aí a gente vem observando toda essa construção hoje e a gente volta para as nossas raízes. Quais são as nossas raízes? Eu não digo raízes só para ir para o lado da parte natural. As raízes do ser, as raízes da sua condição de vida, para o que você nasceu para fazer e ser. Tá? Então, toda essa história que a gente contou foi tirado desses livros, né, da Helena Campiglia, que a gente
Eu gosto muito de ler os livros dela, de ver lives dela, né? Ela é uma médica que trabalha com essa parte da medicina integrativa. Esse livro de Mulheres que Correm com Lobos é um livro bem psicológico, né, que trabalha com esses arquétipos. Depois vem a Miranda Gray, falando do nosso ciclo menstrual, desse empoderamento. Vem falar dessa ginecologia sem hormônios, que dá uma possibilidade da mulher se equilibrar e harmonizar naturalmente, né? E a professora Elizabeth Rochat, é onde escreveu o seu último livro, uma tradução dos antigos textos chineses, né? Publicado agora em 2021. Tá joia? Eu agradeço a todos a atenção e tenho a plena certeza de que a gente pode ser como uma borboleta nesse processo de transformação e sermos livres na nossa real condição de vida.